Graças a Deus, eu sou o pregador Zaqueu, esse que vos fala. Nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus. E hoje nosso assunto vai ser um assunto muito importante, que se trata de uma das virtudes da vida cristã, que se chama perseverança. Então, ouvintes da palavra de Deus, você nesse momento você foi agraciado, porque as coisas de Deus, nada é por acaso. Tudo tem um propósito de Deus nas nossas vidas. E se você está ouvindo essa palavra, se você por acaso, entre aspas, você ligou o rádio, ou você está assistindo por um CD ou pela internet, pode ter certeza, ouvinte da palavra, que tem a mão de Deus, que tem a mão divina por detrás dessa atitude sua. E um dia na eternidade você vai ser confirmado essas palavras que esse pregador está falando. Porque a palavra de Deus diz que nós somos os embaixadores de Cristo para anunciar a palavra de Deus. E nós estamos aqui em nome de Jesus, abrindo as Escrituras e trazendo o verdadeiro Evangelho. Aqui nós não pregamos nada desse mundo, nós pregamos Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo a nossa salvação. E o nosso tema de hoje vai ser o tema que nós vamos dar aqui para essa palavra que Deus nos deu, chama-se perseverança. Perseverança vai ser o nosso tema. Então, nesse momento, ouvinte da palavra, nós vamos orar ao nosso Deus, vamos falar com Ele, para que Ele venha nos abençoar, que Ele venha abrir a nossa mente, para que você entenda o que Ele vai dizer para nós. Então vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor deu essa palavra, que vai ser a palavra de perseverança. E é disso que nós estamos precisando. Senhor, eu quero pedir para cada ouvinte que está ouvindo a tua palavra, que o Espírito Santo dirija o coração e a mente dele para entender o que vai ser dito. Senhor, não deixa que o inimigo, Senhor, tire do coração o que vai ser semeado. Queremos pedir também pelas pessoas que estão, Senhor, com aflição de alma, e que elas, através dessa palavra, recebam alívio. Abençoa, Senhor, a nossa igreja que é a igreja que tu conheces. A nossa igreja não tem placa. Nossa igreja é bem conhecida no céu, porque a nossa igreja é a igreja que está aqui na palavra, a qual o Senhor deixou para nós os ensinamentos. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos em Cristo e aquela pessoa que está ouvindo também que ainda não te conhece. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ouvinte da palavra de Deus, nesse momento nós estamos aqui com a palavra aberta e nós vamos fazer a leitura no segundo livro de Pedro, segundo Pedro, capítulo 3 e no versículo 1 em diante. O livro de Pedro vai ser a base da palavra hoje, mas nós vamos, vamos discorrer a palavra aonde tiver a palavra de Deus, o que concerne a perseverança. Então você fique muito atento na leitura, porque Deus já vai começar a falar conosco através da palavra. Então nós vamos fazer a leitura da palavra em 2 Pedro capítulo 3, do primeiro versículo em diante. Então começamos. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todas venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Até aqui, ouvintes da palavra de Deus, nossa leitura vai atentar até aqui, e aqui Deus vai falar nesses textos. Perseverança. Os 2 pintainhos ainda se encontravam dentro das cascas, mas conversavam, cheios de animação. Que escuridão, dizia um deles, não posso mais sofrê-la. Tem paciência, irmãozinho, depois da noite vem a madrugada. História, não creio nessas coisas. Quem garante a você que algo melhor nos espera? A lógica e os fatos. Nada éramos há 20 dias. Estranhos acontecimentos, harmonizados por uma força inteligente, teimaram em tramar coisas 1000 para nos dar carne, ossos, penugem, corpo, membros, cabeça. Por que tudo isso, senão para uma finalidade mais importante? Não seria um tempo perdido dessa força inteligente se houvéssemos de nos extinguir nessa escuridão? Não sei, não tenho um certo ceticismo. Esperemos, então. O pintainho, ateu, sem coragem, desanimado, não reuniu as energias do que dispunha para romper a casca. Mas aquele que acreditava no futuro diferente saiu da escuridão para a vida, como haviam crido. Assim aconteceu a cada um deles. Ouvinte da palavra de Deus, é uma ilustração. É uma ilustração sobre perseverança. E aqui em 2 Pedro, o apóstolo Pedro, ele está dando aqui várias dicas como nós devemos aguardar a nossa esperança. Porque esperança, ela vem da palavra esperar, sinal que nós estamos esperando algo. O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos salva, aquele que nos tira da ira futura. Essa é a nossa esperança. Nós estamos esperando a nossa salvação. Nós estamos aguardando os novos céus e a nova terra. Nós estamos esperando todas as promessas que Deus prometeu para nós aqui dentro da palavra dele. Então hoje que você está ouvindo essa palavra, gostaria que através dessa palavra, ouvinte, você acrescentasse a sua fé, que você crescesse mais em fé. Talvez você que não conhece a palavra de Deus, talvez você esteja também sem esperança, talvez você esteja perdido, desanimado, mas também Deus está falando contigo, que você pode ter esperança, você pode fazer parte dessa multidão de pessoas que tem uma esperança lá na frente,
Mas essas pessoas são pessoas perseverantes. São pessoas que perseveram, que têm esperança. Então, ouvinte da palavra de Deus, o apóstolo aqui, ele vai, primeiramente aqui no versículo 2, ele diz para nós sempre nos lembrarmos das palavras que foram ditas pelos santos profetas. Então hoje, nos nossos dias, nós devemos também lembrarmos dos profetas que foram inspirados por Deus, dos apóstolos, das promessas que o nosso Deus nos fez. Todas as promessas que Deus prometeu para nós vai se cumprir. Mas para nós tomarmos posse dessa promessa, nós temos que perseverarmos. Hoje em dia, as igrejas, elas estão querendo que essas promessas se cumpram literalmente hoje nessa terra. Mas ouvinte da palavra de Deus, a palavra de Deus não ensina dessa forma. A palavra de Deus ensina que Ele vai fazer o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. É isso que eles não conseguem entender. É isso que muitos deles naufragam na fé. Porque eles não querem ter a perseverança, eles não querem esperar o novo céu e a nova terra. Eles querem de qualquer forma as coisas desse mundo. Mas o nosso Deus já disse que esse mundo já está destinado para o juízo, está guardado para o fogo. Como diz aqui, né? Está dizendo aqui que no versículo, vamos ver aqui, no versículo 10, diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então a palavra de Deus está dizendo, ouvinte, que essa terra aqui já está condenada. Essa terra aqui não tem mais nada que nós nos aproveitaremos dela. Tudo que você tentar se aproveitar dessa terra, ouvinte, você corre um sério risco de você se contaminar. Mas a palavra de Deus diz para nós que nós somos um povo santo. Nós somos um povo separado. Nós temos que ser um povo separado para nós não corrermos o risco de ser atraído para essa glamour do mundo. Por isso que aqui no versículo 7 do capítulo 3 de 2 Pedro, a palavra de Deus está dizendo que ela está reservada para destruição. Aqui, ó, vou ler o versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. A palavra de Deus está dizendo aqui, ouvinte, que os homens que não conhecem a Jesus, os homens ímpios, eles vão ser queimados junto com essa terra. Por isso que a palavra de Deus fala para nós não tomarmos parte nessa terra. Mas hoje a gente vê as igrejas querendo abraçar o mundo de qualquer jeito, ouvinte. E nós estamos aqui sofrendo com a palavra de Deus, tentando alertar vocês. Porque Deus disse, quando Deus tirou o povo lá do Egito, Deus falou: olha, eu vou tirar vocês aqui do Egito, eu vou separar vocês desse povo, e vocês vão ver a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Só que eu vou tirar você do meio desse sistema. E o sistema do Egito está aqui hoje conosco, ouvinte. O sistema do Egito está bem patente no nosso dia a dia. E Deus quer que nós sejamos um povo que vamos para a solidão do deserto. Igual Ele fez com o povo de Israel, povo físico. Entendeu? Por isso, ouvinte, aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz assim: por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Está vendo, ouvinte da palavra? Esse mundo está condenado, e nós vemos as pessoas correndo atrás da podridão desse mundo. As pessoas querem porque quer, e o nosso Deus já mandou nós buscarmos o reino de Deus. Nós estamos indo para a Jerusalém celestial, que é do céu. Assim como Deus tirou um povo de Israel há muitos anos atrás, há milhares de anos,
levando para a terra de Canaã, para a terra de Canaã. Hoje Ele está levando nós para Jerusalém celestial. Vamos ler lá para vocês terem uma ideia. Está aqui, ouvintes, em Gálatas, capítulo 4, que a palavra de Deus diz assim, capítulo 4 e versículo 28 em diante. Vamos ler também. Vamos começar do versículo 21. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei? Agora, o versículo 25. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, o qual é mãe de todos nós. Está vendo, ouvinte da palavra? Nós estamos buscando uma cidade que se chama Jerusalém, que todos nós chamamos de céu. É isso que o nosso Deus está nos exortando. Mas para isso, nós precisamos ter perseverança. Nós temos uma caminhada. Nós temos uma caminhada aqui nessa vida longa. Nós temos uma caminhada aqui no deserto dessa vida. Por que é o deserto? Porque nós vamos nos abster das coisas de conforto que tem aqui nesse mundo, para nós não corrermos o risco. Mas nós temos a promessa de Deus. Nós vamos ter o maná de Deus. Você sabe qual é o maná de Deus? É a palavra dele, as promessas dele. E ele prometeu para cada um de nós, se nós nos propusermos a abraçar essa causa, a seguir esse caminho, ele ia cuidar de nós durante toda a nossa vida. Só que as pessoas parece que não acreditam que Deus está cuidando de nós. As pessoas não acreditam que Ele está suprindo as nossas necessidades. Então, as igrejas hoje ficam querendo materializar as promessas de Deus agora. Mas a palavra de Deus não ensina assim. A palavra de Deus ensina que nós devemos perseverar em fé. Devemos ter esperança em fé naquilo que Ele prometeu. E você vê hoje as igrejas correndo, querendo misturar o santo com o profano. Por isso que diz um texto lá que eles não sabem discernir o santo do profano. Então nós vamos ler para você. Está aqui, ouvinte da palavra, em Ezequiel 44, 23. Diz assim as Sagradas Escrituras: e ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E aí, esse povo está buscando, ouvinte da palavra de Deus, misturar as coisas. Deus já considerou esse mundo impuro. Por que Ele considerou impuro? Porque Ele vai destruir. Está aqui, como já foi lido aqui para você, que já está reservado como tesouro para o dia do juízo. E aí eles começam a pegar a promessa de Deus, ouvinte. Olha como que é sutil. Você pode prestar atenção. E eles pegam a promessa de Deus e quer dar para você aquilo que está contaminado. Está entendendo? Começa a prometer para você as coisas desse mundo. Mas a palavra de Deus não ensina assim. Você lembra que eu li aqui para você que a nossa Jerusalém, ela é do alto, ela é santa, ela não tem mácula, as coisas de lá são sagradas. No entanto, nosso Deus vai fazer um novo céu e a nova terra. Aí sim vai estar o santo, onde habita a justiça, onde Deus vai habitar conosco. O céu vai descer na terra, como está escrito. Você sabia que o céu vai descer na terra? Vamos ler para você não ficar só nas minhas palavras, porque as pessoas acham que não vai existir mais o céu, não vai existir mais terra. A palavra de Deus fala que Ele vai fazer, está aqui, no capítulo 3 de 2 Pedro, no versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Agora nós vamos ler lá no livro de Apocalipse,
Como que vai ser isso, né? O novo céu e a nova terra. Tá aqui, ouvinte. Apocalipse, capítulo 21. Vou ler primeiro versículo. Diz assim, capítulo 21 de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Isso é, essa terra que nós estamos vivendo aqui. E o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Vocês lembram que eu li da cidade santa? Que estava descendo, ó. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Isso é, ouvinte. O profeta, o apóstolo aqui, ele viu que Deus fez um novo céu e uma nova terra. E aí ele viu a cidade santa, uma cidade descendo do céu para aterrissar nessa nova terra, que vai ser a capital do mundo, essa cidade, que é o céu que vai ser a capital do mundo. E é aqui que vai habitar a justiça, nesse novo céu e nova terra. Mas as pessoas não entendem isso. Nas igrejas, a mente deles é tão mundana, a mente deles é tão pequena, que não consegue ultrapassar essas promessas de Deus. Não consegue ver que Deus tem essas promessas maravilhosas. Ouvinte da palavra de Deus. O nosso Deus não é um Deus eterno? É. Se Ele é um Deus eterno, o que Ele vai dar para nós? Ele vai dar para nós bênçãos eternas. Você daria alguma coisa para o seu filho se você soubesse que daqui a pouco vai se acabar? Porcaria? Você daria? Não, mas eles insistem, eles ensinam tudo errado, ouvinte. Essas igrejas que ficam pregando o santo com o profano, prometendo para você as coisas desse mundo, ela não faz parte da noiva do Cordeiro, que é Jesus. Ela é mentirosa, ela está te enganando. Porque nós vivemos aqui na esperança e por perseverança. E o nosso Deus prometeu que está cuidando de cada um de nós. E aí vai continuando aqui em Apocalipse 21, versículo 3. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ouvinte da palavra de Deus, hoje nós estamos vendo um espírito do engano na vida das pessoas, para poder te atrapalhar, para você vencer, para você poder ter essas coisas que Deus prometeu. É como se você estivesse correndo no caminho, e aí você estivesse com a boca seca de água, querendo beber água, e alguém te fala assim: vem aqui, para um pouquinho, toma dessa água aqui. Mas você tem o pessoal que tem a água certa para você, e aí você para, você vai perder tempo, você vai tomar prejuízo. Não é verdade, ouvinte? E hoje essas igrejas de Satanás, eu não tenho medo de dizer, porque não tem meio termo. É uma igreja de Satanás, é Satanás usando essas igrejas e colocando obstáculo na sua vida, mandando você buscar isso, você buscar aquilo, buscar família, buscar emprego, buscar saúde. A palavra de Deus não ensina assim. A palavra de Deus fala que Ele já olhou por tudo por nós nessa parte. Ele mandou nós buscar o reino de Deus, nós empreender forças para entrarmos no reino de Deus. Ouvinte da palavra, você não tem ideia do que é o reino de Deus, o que é o novo céu onde habita a justiça. Esse mundo aqui podre, tudo contaminado, e nós ficamos correndo
Então, na verdade, ouvinte, nós estamos embaraçados com o negócio dessa vida. Vamos ler o texto, o qual a palavra de Deus fala, qual é a carreira que nos está proposta. Vamos ler lá para você entender claramente. Olha aqui, ouvinte, está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. E vamos ler o versículo 2 também. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ouvinte, qual é a carreira que está proposta para nós? Você sabe qual que é? Será que é a sua saúde, ouvinte? Será que é a tua família, ouvinte? Será que é o teu emprego? Será que é o teu bem-estar, ouvinte? Não, não. A carreira que está nos proposta é Jesus. É Jesus. Por isso que aqui no versículo 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Tá vendo, ouvinte? Aqui está dizendo assim, olha, você pega o exemplo de Jesus. Ele que é o autor e consumador da fé. E aí o que ele fez? O qual pelo gozo que lhe estava proposto, para nós também está proposto um gozo. O gozo da salvação, da vida eterna, da eternidade, sem lágrimas, sem dor. Tudo isso que você almeja nessa miserável vida, você vai ter eternamente. O que você almeja nessa miserável vida vai acabar, mas lá não. Aí ele está dizendo, olha para o autor e consumador da sua fé. Olha para ele, ele largou tudo, porque ele tinha uma proposta. E aí ele suportou a cruz. O problema maior de hoje, das pessoas não quererem não querer essa proposta, é porque para aceitar essa proposta, você tem que assinar ela com o sangue de Jesus, que é a cruz. Você tem que pegar uma cruz e levar ela. Você tem que pegar uma cruz todo dia e caminhar com ela. Ela é que vai te dar o suporte para você entrar, para você vencer. E aí continuando aqui, desprezando a afronta. Nós também devemos desprezar a afronta. Nós somos afrontados. E aí está dizendo aqui que ele assentou-se à destra do trono de Deus. Quer dizer, sentou-se à direita. Está esperando nós. Ele abriu o caminho, ouvinte da palavra. Ele abriu o caminho através da cruz, através do sacrifício. E ele disse para nós não embaraçarmos. O que é embaraçarmos, ouvinte? Com as coisas desse mundo. Mas você vê hoje, cada dia, a mente das pessoas estão perturbada. A mente da pessoa não sabe mais porque elas não lê a palavra. Outro dia tem alguém dizendo, eu não sei mais quem prega certo e quem prega errado. Por quê? Porque ela não quer aprender a palavra de Deus. E aí ela vai nas igrejas. As igrejas colocam embaraço para ela. Qual é o embaraço? Às vezes é a saúde dela. Às vezes é a falta de emprego dela. Às vezes é a família dela. É embaraço. Ela está olhando para esses problemas. Mas Jesus falou sim que nós devemos olhar para Ele, para o autor e consumador da nossa fé. E está dizendo para nós largar o pecado. Deixa o pecado. Deixa o embaraço e deixa o pecado. Que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência. Temos que ter paciência, ouvinte da palavra de Deus. A nossa luta é cotidiana. A nossa luta é diária. Mas nós temos que ter a paciência. E temos que ter a perseverança junto. E a esperança. Porque o que prometeu, aquele que prometeu para nós, ele é fiel para nos guardar. Ele é fiel para estar guardando o nosso tesouro. Nós estamos encaminhados nesse mundo. Nós que pregamos o evangelho verdadeiro, nós temos muita dificuldade. Mas muita, vocês não têm ideia. Todos os dias nós recebemos afronta. Porque nós estamos caminhando nesse mundo, mas olhando
para o autor e consumador. E as pessoas querem que nós olhemos também como eles. As pessoas não entendem que nós temos uma proposta que é a cidade celestial, que é a nossa Canaã celestial, que é o novo céu e a nova terra, que o nosso tesouro é Jesus. Está entendendo, ouvinte da palavra? Então, as pessoas hoje eles estão com o coração voltado para os deleites. Então, vamos ler aqui em Pedro, no capítulo 2, no versículo 15. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ouvinte da palavra de Deus, o que é prêmio da injustiça? Prêmio da injustiça é todas essas coisas onde tem injustiça. É aqui o mundo, ouvinte. Deus condenou esse mundo como injusto. Você está entendendo? Então tudo que há nesse mundo é injusto. O que você quiser ter nesse mundo, você está amando o prêmio da injustiça. É isso que esse versículo está dizendo. Porque aqui está dizendo de Balaão. Balaão, não sei se você sabe a história. Ele era um vidente. Quando o povo de Israel estava saindo lá do Egito, 2 reis chamou ele para amaldiçoar o povo de Deus. E aí ele disse assim: não posso. Esse povo eu não posso. Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E maldição sem causa não pega. Esse Balaão disse. Só que daí, eu estou encurtando bem aqui, depois você pode ler, né? Eu vou passar para você. E você pode ler direitinho lá a história dele, né? Daqui a pouco eu passo para você. E ele ofereceram dinheiro para ele. E aí sabe o que ele fez? Ele pegou o dinheiro. E hoje temos tantas pessoas como Balaão no nosso meio. Satanás vem e oferece isso, oferece aquilo. E as pessoas têm coragem de dizer que é bênção de Deus. Mas as pessoas estão amando o prêmio da injustiça. E aí no 16 está dizendo aqui: mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Está vendo? E aí o profeta estava na loucura. E depois aqui nesse texto aqui de 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo em diante, fala aqui dos falsos enganadores, dos falsos pregadores, falsos apóstolos, profetas, pastores. E aqui vai dizendo: porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando do que andam em erro. Então eles têm as pessoas que falam arrogantemente. Você vai nessas igrejas, você vê eles aí. Você vê esses dias aí falando arrogante. Você tem que ter isso, tem que ter aquilo, cabeça e não cauda. E aí vai dizendo aqui no versículo 19: prometendo-lhes liberdade. Lembra que eles costumam ter o dia de sexta-feira? Vem cá que Deus vai te libertar. Mentira. Sendo eles mesmos servos da corrupção. O que é servos da corrupção, ouvinte da palavra? Servo da corrupção é tudo aquilo que está corrompido. Esse mundo está corrompido, ouvinte da palavra? Está. Então eles são servos desse mundo. Então o que eles vão lhe oferecer? Eles vão lhe oferecer corrupção. Continuando aqui no texto: porque de quem alguém é vencido, de tal faz-se também servo. Esse texto está dizendo que eles são vencidos por essas coisas. Eles amam essas coisas. E eles são vencidos por ela. Porquanto, se, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que Jesus, ele pode tirar nós dessa corrupção. Ele tira nós, mas vem esses pregadores e coloca você de novo.
E a palavra de Deus diz que o estado dessa pessoa, quando ele é liberto por Jesus, mas depois ele volta a buscar a corrupção, buscar essas coisas, o estado dele é pior do que era antes. Eu tenho visto isso, ouvinte. Eu tenho visto isso aí na nossa caminhada cristã. Entendeu? Então, ouvinte, você não se engane. Eu vou mostrar o texto para você, onde está a história de Balaão aqui, para você ler. Você anote e lê. Eu vou mostrar, vou falar para você no qual livro que está aqui. Está, ouvinte, no livro de Números, capítulo 22, no versículo 5 em diante. Você começa a ler lá a história, que você vai achar bem interessante essa história sobre Balaão. Pois é, ouvinte da palavra de Deus. Deus, Ele quer que nós não percamos o nosso tempo buscando as coisas corruptas desse mundo. Por isso que Ele diz: buscai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ler aqui onde é que está? Está aqui, ouvinte, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Diz assim a Sagrada Escritura: mas buscai primeiro o reino de Deus. Onde é que está o reino de Deus, ouvinte? O reino de Deus está as coisas do alto e a sua justiça. Onde é que habita a justiça? No alto. E aí vai dizendo: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? As coisas que eu necessito para a minha caminhada aqui nesse mundo. Lucas 12:31 também diz: buscai antes o reino de Deus, as coisas do alto. Você tem que buscar as coisas do alto, ouvinte. Por isso que em Colossenses fala. Vamos ler o livro de Colossenses também, para você perceber como essas igrejas estão te enganando você, como elas estão desviando você do verdadeiro evangelho. Vamos lá para o livro de Colossenses, capítulo 3, para nós ler direitinho. Capítulo 3, ouvinte. E o versículo, vamos começar do primeiro, para você entender, para você não ser enganado. Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, à direita. Então, ouvinte, e aí eles dizem: não, mas Jesus mandou buscar isso, mandou buscar aquilo. É tudo mentira. Isso aqui é um mandamento para a igreja. E aí no versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes, quando vivis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestisse do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, que é Deus. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Revesti-vos de tudo isso, de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domina em vossos corações,
e sede agradecido. Você tem que estar agradecido com tudo que você tem, no pouco ou no muito. E a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Será que a palavra de Cristo está habitando em você? Em toda a sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Está vendo, ouvinte da palavra? Esse aqui é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele se preocupa com as coisas do alto. Ele vive com uma vida tranquila aqui. A palavra de Deus ensina para nós que nós devemos nos contentar com o que temos. Vamos ler para você tirar dúvida. Está aqui em Romanos 12. Romanos 12, 16. Olha aqui que a palavra de Deus diz para nós. Vê se você consegue entender, ouvinte. Será que seu coração está na corrupção, que é esse mundo que vai acabar? Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Está vendo, ouvinte da palavra de Deus? Está aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 16. Porque hoje em dia está uma mentira correndo pelo mundo. Você não tem que aceitar isso. Isso é mentira, ouvinte. Aqui já está batendo contra essa palavra aqui de Romanos 12, 16. Esse texto, se eles pudessem rasgar da Sagrada Escritura, eles tirariam. Mas para nós atingirmos o nosso objetivo, ouvinte, nós temos que perseverar, ter perseverança, paciência, fé. E o tempo está voando rápido, o tempo está esvaindo da nossa mão. E nós devemos ajuntar o nosso tesouro no céu. Você está gastando seu tempo correndo atrás das coisas desse mundo. Você está gastando seu tempo buscando coisas que está condenado, ouvinte. Será que você não é inteligente o suficiente para perceber o que é realmente de valor para a tua vida? Mas Deus hoje, por essa palavra, Ele está te abrindo os teus olhos. Ele está te lançando luz para você, através de Jesus Cristo, ser livre da corrupção do mundo. Porque até dentro das igrejas, as igrejas estão corruptas. Pode ter certeza que eu estou te falando. Graças a Deus que nós temos uma igreja na nossa casa. Uma igreja que nós pregamos o verdadeiro evangelho. Aqui você aprende mesmo. Porque aqui nós não estamos buscando nada. Nós trabalhamos, nós temos nosso emprego. Aqui não tem negócio de dinheiro. As ofertas são voluntárias para quem quiser dar, ninguém é obrigado. Porque o verdadeiro evangelho, nós estamos na carreira que está proposta. O nosso tesouro é no céu. Como diz aqui em Mateus 6,19. Olha o que diz aqui. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. E aí ele dá um conselho: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Está vendo, ouvinte da palavra? Esse texto aqui eles não leem para você. Esse texto aqui eles não falam para você. E tem um outro mandamento aqui, no capítulo 6, do versículo 25 de Mateus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. O que é cuidadosos? Você sabe o que é isso? Cuidando. Eu vou cuidar disso, eu vou buscar Deus me cuidar disso, eu vou buscar Deus por causa da minha saúde, vou buscar Deus pelo meu marido, vou buscar Deus pela minha família. Na Bíblia não existe isso aí, ouvinte da palavra. A palavra de Deus manda você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então está dizendo aqui, é um mandamento do Senhor Jesus. Esse mandamento não é seguido. As igrejas são as primeiras, muitas igrejas são as primeiras a quebrar esse mandamento. Aqui, ó, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário?
E Deus vai falando aqui, Jesus: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E o que nós vemos por aí é umas pessoas, entre aspas, servas de Deus, buscando tudo isso que Jesus proibiu. Esse texto aqui, ouvinte, uma vez eu estava dando uma escola bíblica, né? Tentando enfiar na cabeça das pessoas através da palavra, e as pessoas teimando: ah, mas eu não posso. Sabe, quando falava assim, aquela vontade com quem amando aquelas coisas do mundo. Eu falei: não, mas esse texto aqui está muito claro. Não cuide das coisas da sua vida, não cuideis da sua vida, não andeis cuidadosos. Mas a pessoa estava insistindo: ah, eu não posso pedir para isso, pedir aquilo. Não, meu irmão, minha irmã, porque Deus já prometeu para você. Ele falou para você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E não se preocupa, porque a hora que você tira o foco, você não está mais olhando para Jesus. É como Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, quando ele estava com os olhos em Jesus, no autor e consumador da fé, ele estava andando sobre a tempestade, o vento estava soprando e ele estava indo firme. Mas quando ele começou a olhar para os lados, ele afundou. Mesma coisa nós. Temos a nossa... O mundo está aí oferecendo as coisas. Se você tirar o foco, começar a olhar para as coisas do mundo, você vai perecer. E nós pregamos o evangelho, tentamos enfiar na cabeça das pessoas que nós somos um povo diferente, que nós somos um povo separado desse mundo. Nós somos um povo que não ambicionamos coisas desse mundo. Nós somos um povo que não ambicionamos coisas altas. Mas eles querem. Eles querem porque querem. Eles têm inveja dos ímpios. Mas a palavra de Deus não ensina dessa forma, ouvinte. A palavra de Deus ensina que nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui para implantar, para resgatar as almas do inferno. Mas hoje em dia as igrejas, o maior objetivo delas é dar emprego para as pessoas. O maior objetivo é curar as pessoas de enfermidade física, que depois vai pegar uma doença e vai morrer de novo. É unir as famílias. E Jesus falou: não, não, não e não. E esse povo louco, doido, ensinando e você acreditando, porque eles estão como Balaão, eles estão corrompidos, eles amaram o prêmio da injustiça, eles amaram as coisas que estão corruptas nesse mundo. Você vê pregadores aí milionários, você vê pregadores hoje, eles não falam quantas almas foi ganho para Jesus, mas sim quanto que deu em dinheiro. Eu tenho entrado nesse meio, ouvinte, e eu conheço muito bem, e eu fico enojado de ver. Você não vê eles tendo amor pelas almas, as almas que está cada segundo entrando na garganta do inferno. Eles não pensam nisso. Eles não pensam nisso. Eles só querem saber de tirar o dinheiro. Estão corrompidos. Por isso que a nossa igrejinha aqui, nós nos reunimos, nós não decidimos por nome. Por nome para quê? Se ela é a noiva de Jesus, ela já é a noiva de Jesus. Nós obedecemos o nosso pastor, que é Jesus. Nós que levamos a palavra, temos o maior zelo da palavra, nós estudamos as escrituras. Nós vamos com ansiedade para ver o que ele quer de nós, e nós procuramos obedecer. E aqui no livro de João, no 1 João, capítulo 5, versículo 13, vou ler para vocês. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tá vendo, ouvinte? As pessoas pegam aquele texto lá e dizem assim: não, pedir tudo isso, mas tem que ser de acordo com a vontade. Se você tiver a mente de Cristo, você vai pedir de acordo com a vontade de Jesus. E eles pegam aquele texto, o cara está com a mente pervertida, ele vai querer a corrupção, ouvinte.
Ele vai querer amar o prêmio da injustiça. Você está entendendo? Mas se eu tenho a mente de Cristo, como diz as Escrituras, é claro que eu não vou pedir as coisas desse mundo. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Está vendo, ouvinte da palavra de Deus? Mas para isso tem que estar de acordo com a vontade do nosso Deus. Tem que estar com a mente de Cristo. E a mente de Cristo, eu lhe garanto, não está nesse mundo. Por que não está nesse mundo? Porque ele abriu mão de tudo. Porque ele sofreu escárnio por nós. Porque Satanás ofereceu o mundo para ele, ouvinte, e ele não aceitou. Satanás ofereceu a glória e o reino desse mundo. Mas hoje em dia as pessoas estão recebendo a glória desse mundo, porque Satanás ofereceu para eles, eles estão aceitando. E Jesus está falando, não faça isso. Não aceite isso aí, que isso aí vai levar você para o buraco. Você vai estar servindo o Deus desse mundo. Mas as pessoas não têm juízo. Perderam completamente o juízo. E aqui no versículo 18 do capítulo 5 de 1 João, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhos, guardai-vos dos ídolos. Ídolo, ouvinte, pode ser qualquer coisa que você ame além de Jesus. Talvez você ame o seu emprego mais que Jesus. Talvez você ame seu filho, sua filha, sua família mais que Jesus. Por isso que você está indo na igreja buscar pela sua família. Você não está indo buscar Jesus. Isso está fora da palavra, ouvinte. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E ela tem uma carreira que está proposta para nós. E se você não conseguir chegar lá, ouvinte, você vai tomar um prejuízo. Se você se distrair, você não vai conseguir chegar lá. Olha aqui o que diz o livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Está vendo, ouvinte da palavra de Deus? Como é que você vai cair? Você vai cair buscando as coisas desse mundo. E você, ouvinte, que não conhece a Deus, se você quiser, nós vamos orar por você que está sendo atraído por esse mundo, para que Deus venha, através do conhecimento de Jesus, te libertar. Se você quiser fazer essa oração conosco, nós vamos orar por você. E aí Deus vai iluminar a tua mente para você buscar as coisas do alto e você seguir a carreira que está proposta, que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento que estamos aqui, levando a tua palavra. Senhor, liberta essa pessoa que está presa pelo prêmio da injustiça, Senhor. Que elas estão olhando para o mundo, para essa luz que está brilhando, Senhor. Mas é um engano, porque está reservada para o fogo, conforme diz a tua palavra, Senhor. Senhor, liberta, Senhor, essa pessoa que está presa pelo maligno, pelo esquema mundano, Senhor, que a tua palavra diz que o mundo todo jaz no maligno. Senhor, tem misericórdia, salva essas almas, Senhor. E aquele que estivesse prestes a cair também, liberta através dessa palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ouvinte da palavra de Deus, eu sou o pregador Zaqueu. Se você quiser manter contato conosco, pedir oração, você pode, nesse telefone, 8546-7039. E o outro telefone é 8909-3902. Se você quiser os nossos CDs de pregação,
é distribuído gratuitamente. Você não paga nada, é só você ligar para nós. E nós temos Bíblia que nós vendemos. Você também pode fazer o pedido. Então por aqui encerra-se a nossa participação. Mas você continue na graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém.